os 30 quilos a menos que mudaram a minha vida completamente. Bom, se você está conhecendo o canal agora, meu nome é Yuri Ribeiro e esse é basicamente um vídeo para eu contar como foi essa experiência de perda de peso e quais foram as coisas que eu acertei, quais foram as coisas que eu poderia ter feito melhor hoje em dia com muito mais conhecimento, já passando também bastante tempo desse período, né? E esse vídeo é basicamente para eu falar sobre isso e vocês me conhecerem um pouquinho mais também. Isso aconteceu lá pelo ano ali de 2018, 19 e nessa época eu já vinha de alguns anos, desde a minha adolescência / criança, onde eu já tinha um sobrepeso. Eu já era uma criança ali gordinha, gostava ali de jogar um futebol com os amigos no recreio, mas tirando isso, eu era bem inativo, gostava mesmo de ficar jogando um videogame o dia inteiro, um GTA V, um Minecraft. Pra quem nasceu basicamente ali no mesmo ano que eu, já deve ter tido essas experiências. E qual que é a questão? Na época, eu era uma pessoa assim muito tímida, não conversava tanto, tinha meus amigos e, obviamente, esse sobrepeso, ele tirava muito da minha autoestima. Essa questão aqui de falar com as câmeras, pra mim, era algo impensável. Conversar com as pessoas na rua também era algo mais difícil e, com certeza, esse sobrepeso era um dos fatores principais. Não diria que era o único, mas com certeza era um dos cargos chefe. Mas no vídeo de hoje eu não vou falar muito da minha infância não, e sim como que foi esse processo de perda de peso e as coisas que eu poderia ter feito melhor e que hoje em dia eu já ajustei, tendo o conhecimento que eu tenho agora e na época eu não tinha. Cara, eu me lembro, eu já tinha tentado fazer musculação, treinar, mudar ali de vida, mas nunca tive motivação para ir e a disciplina. Porque no início, quando você começa a treinar, não é tão divertido assim, né? É algo que com o tempo você vai pegando gosto, mas no início é meio que obrigação e é zero prazeroso, até porque o seu corpo ele não tá acostumado com aquele estímulo. Então eu já havia tentado fazer musculação, não deu certo mais de uma vez. Aí eu tive a experiência de conhecer o CrossFit. Eu sei que tem muito preconceito aí com a modalidade na internet e não é por menos, existem muitos lugares ali onde a técnica ela não é priorizada, acaba deixando o aluno ali sem um amparo, pulando etapas, colocando carga antes de técnica e por consequência muitas lesões acontecem. Mas se você treinar num lugar bom, onde tem um acompanhamento correto e as progressões certas, é uma modalidade que se torna muito segura. Lesão, todas as modalidades têm, e o CrossFit não é diferente. Mas a questão, essa foi a modalidade que eu conheci e acabou despertando um gosto pelo exercício físico. Porque diferente do treino de musculação, onde era mais monótono, no CrossFit tinha a galera, você fazia os exercícios junto com outras pessoas, tinha hora para fazer o exercício, então dentro daquela hora você tem que cumprir o que é proposto e a evolução era bem nítida, a gente conseguia, eu no caso, né, ver a minha evolução a cada treino que passava. E eu ter conhecido o CrossFit me despertou o amor assim por outras modalidades também, no caso a musculação. Hoje em dia eu adoro treinar musculação, eu gosto. Porém foi algo que outra modalidade desenvolveu em mim, que é gostar de treinar para depois eu render nessa outra modalidade também, para eu gostar dela também. Mas como é que foi? Basicamente nesse início eu comecei, fiz uma aula, a primeira aula eu terminei mal, sim, a questão cardiorrespiratória, né? Então o corpo ele não consegue acompanhar. No primeiro dia eu achei que não era pra mim, mas aí passou uns 2 dias, aquela dor muscular já tinha dado uma aliviada, eu falei, deixa eu dar uma chance pra esse negócio e voltei. E foi aí que eu comecei, indo 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e nesse período eu adquiri gosto por aquilo, porque eu sempre vi essa evolução acontecendo. Por outro parâmetro, em relação à alimentação, eu não tinha tanto conhecimento. Eu diria que foi o ponto onde eu mais pequei nessa fase de perda de peso, né? Onde eu acabei fazendo uma dieta ali muito restrita, né, em carboidratos, não tinha muita noção de macronutriente, bater meta de proteína, eu simplesmente diminuí o carbo e ficava comendo proteína, ovo, frango e com certeza numa quantidade que não era o ideal para mim. E hoje em dia eu faria de uma forma muito diferente. Tenho um conhecimento onde eu ajustaria a minha dieta com os macronutrientes de forma correta, iria fazendo o déficit ali de forma
progressiva e com certeza hoje em dia eu estaria com um físico muito melhor se eu tivesse feito dessa forma. Mas na época eu trabalhei com o que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha e eu acabei tendo bastante resultado. Eu perdi esses 30 quilos por volta ali de um ano. Essa é a foto aí de quando eu devia estar com 66, 67 quilos. Emagreci muito, né? Mas é o que eu falei, cometi muitos erros nessa época. Não bati a quantidade de proteína direito, comi muito pouco, por consequência, acabei perdendo muita massa muscular. E o CrossFit, apesar dele gerar hipertrofia, esse não é o foco principal. Vai ter hipertrofia? Vai. Vai ter ganho de força? Vai. Mas a gente vai trabalhar diversas outras habilidades ali, capacidade aeróbica, consciência corporal para fazer esses exercícios ali de ginástica, de levantamento de peso olímpico. Mas como eu falei, a hipertrofia não é o foco principal. E se a dieta não tiver ajustada, a gente acaba perdendo muita massa muscular, que foi o que aconteceu comigo, por fazer uma dieta que não foi o ideal. Nesse pós-perda de peso, a gente acaba ficando meio traumatizado, né? Com medo de voltar a engordar. Foi basicamente ali um processo lento para eu voltar a comer coisas como o carboidrato. Comer um arroz, comer uma batata, um pão, que não é isso que vai estragar a sua dieta. Eu comer esses alimentos não vão me fazer parar de emagrecer. Eu tenho que entender o contexto todo da alimentação para poder falar se algo vai engordar ou emagrecer. Óbvio, tem alimentos que são saudáveis e tem alimentos que são ruins para o nosso corpo. Mas em questão de emagrecimento tem mais coisa envolvida. Então, como eu falei, foram assim, 1 ano e meio, 2 pós-emagrecimento, meio que com um pouco de trauma da comida. Eu fiquei assim, coisa de 7 meses sem comer uma pizza, um hambúrguer fora da dieta. Eu realmente ficava meio pilhado. E quando eu comia, já batia aquele peso na consciência. Nossa, eu vou engordar de novo, eu vou perder tudo que eu fiz. Não é bem assim que a dieta funciona. Depois que a gente tem um grande resultado, a gente consegue ser muito mais flexível, mas a gente tem que ter conhecimento para isso. Não só de treinamento, mas como da alimentação também. Se na época eu tivesse toda a noção ali de macronutrientes, carboidrato, gordura, quantidade de proteína que a gente tem que bater, déficit calórico progressivo de forma devagar, hoje em dia eu teria um físico muito melhor. Mas saindo um pouquinho dessa parte dos erros nesse processo de emagrecimento, esse processo ele foi 1 bilhão de vezes mais positivo do que negativo. Porque quando eu emagreci, eu comecei a ter muito mais confiança, eu conseguia fazer as coisas, eu conseguia correr sem ficar ali de forma ofegante, conseguia ter mais força para fazer as coisas. Por exemplo, quando eu comecei a treinar, eu mal conseguia ficar suspenso ali na barra por muito tempo. Quem dirá fazer uma barra fixa? Inclusive eu tenho até um vídeo aqui no canal, foi o primeiro que eu postei, onde eu falo o passo a passo aí para você destravar a sua primeira barra fixa. Depois você assiste que está muito legal. Mas então foi uma evolução absurda, não só de físico, como pessoa. Comecei a perder a timidez, a conversar mais com as pessoas e foi aí que surgiu essa paixão com o exercício físico, com o esporte no geral. É por isso que eu trabalho com isso hoje em dia. Foi essa mudança de conhecer uma modalidade onde me dava prazer de fazer, onde eu gostei, eu tinha motivação para ir. Óbvio que isso não era todo dia, eu tinha que ter a disciplina para ir, mas o fato de eu gostar do que eu estava fazendo me fez me manter constante até hoje e não parar de treinar. Sempre querer evoluir hoje em dia, fazer outras modalidades também. E eu não me arrependo de nada desse processo que eu passei, mesmo errando em alguns momentos, foi muito mais positivo do que negativo e a minha vida mudou completamente. E o meu objetivo com esse canal, o Vida Fitness, é ajudar vocês com isso também, seja no emagrecimento, em busca de hipertrofia ou aprender algum exercício diferente. Esse é meu objetivo não só no canal, mas meu objetivo de vida hoje também. Ajudar as pessoas a evoluir como eu evoluir até mais do que eu e mudar de vida. Adicionar o exercício físico à sua rotina. Não precisa ser musculação, não precisa ser crossfit, pode ser calistenia, pode ser uma corrida, algo inicialmente que você goste principalmente, para você ter essa motivação, para você ter essa vontade de ir. É o que eu falei, nem sempre a gente vai querer, então a disciplina entra nesses momentos, mas se for algo que você goste, já é o pontapé inicial. E o desafio que eu deixo para você no final desse vídeo é: se você não treina, cara, marca uma aula experimental de alguma modalidade que você tenha interesse, conheça
o treinamento, conheça esportes, que com certeza vai ter algo que você vai gostar e vai te tirar aí do sofá, vai fazer você movimentar. Comenta aqui embaixo se você já treina alguma coisa e comenta também qual pode ser o próximo vídeo aqui do canal. E se você gostou da minha história, quer ver mais vídeos ali envolvendo exercício físico, treino, se inscreve aqui embaixo, que aqui no canal vai ter tudo isso e muito mais. Obrigado por me ouvir, obrigado por me assistir, valeu!